Olá, eu sou a Daniela e como vocês viram pelo título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a importância de falar. Falar é preciso, né? E a gente vai conversar um pouco sobre essas circunstâncias de quando é importante a gente expressar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente acha, a nossa opinião. Eu já até fiz um vídeo aqui antes sobre a necessidade de calar-se. Claro, né, gente? Tudo é o bom senso. Em algumas situações na vida a gente vai precisar se calar. Mas também em muitas situações a gente vai precisar falar. Por que que eu quis fazer esse vídeo? Eu estava no Uber esses dias e ele conversou comigo. Assim que eu entrei no Uber, a gente ia ficar um bom tempo juntos, era distante o local que eu ia, era assim uns 20 minutos que eu ficaria ali com ele. E ele estava sintonizado numa estação de rádio com músicas que eu não gostava, com músicas que eu não gosto. Então eu pedi para ele, né? Falei, olha, queria te pedir para mudar a estação de rádio, para colocar numa estação mais neutra, né? Eu não gosto, era uma estação só de música sertaneja. Eu até gosto de música sertaneja, mas eu não queria passar os 20 minutos que eu ia passar lá dentro escutando aquela música. Então eu pedi para ele, né? Pedi para ele pôr numa rádio que tocava mais todos os estilos musicais. E aí ele foi, atendeu, né? Pedi com educação, né? E ele me atendeu e comentou comigo, né? Ele falou, nossa, que bom que você falou isso pra mim. Porque outro dia eu tive uma passageira aqui no Uber que não me falou nada, que ela não gostava, né, do estilo musical, mas quando ela chegou em casa, ela reclamou no aplicativo. E aquilo pra eles é muito ruim, né? Porque abaixa a nota. Então diz que ela reclamou que ele estava escutando a música sertaneja. Então, conclusão, né? Aí eu comentei com ele, falei, nossa, como é interessante isso, a dificuldade que muitas vezes nós temos de falar o que é preciso falar, né? Porque se aquela mulher, se aquela né, cliente ali do Uber sentou ali e ficou incomodada, por que ela não poderia dizer para ele, né? A gente tem tantas repressões, né? Tudo bem, eu não sei as razões pelas quais ela não consegue se expressar. Eu não estou julgando-a totalmente, porque talvez ela tenha sido criada de maneira muito repressiva. Eu não sei o que leva muitas pessoas até essa dificuldade de falar. E claro, eu também tenho dificuldade de falar muita coisa. Eu não estou me colocando como alguém que consegue falar tudo aquilo que precisa. Mas esse vídeo é sobre essa nossa dificuldade humana mesmo, né? Pela maneira como nós somos criados, pela maneira como a gente às vezes quer agradar aos outros, enfim, mas uma reflexão justamente sobre essa necessidade de aprender a falar o que é preciso falar. Então, essa situação específica me remeteu a isso. Falei, nossa, se aquela pessoa, aquela cliente, tivesse conseguido dizer a ele naquele momento que estava desagradando ela aquela música e ele teria mudado, né? Ela teria evitado essa reclamação no Uber, que para ele é ruim, que aquela é a profissão dele naquele momento e a nota ruim no Uber faz com que ele perca a pontuação, né, daquelas estrelinhas. E aí eu fiquei pensando isso, quantas vezes na vida a gente sofre, deixa de falar algo para alguém que a gente poderia ter dito. É uma dificuldade tão grande se expressar. Quantas vezes a gente às vezes tem, né, com um relacionamento conjugal, num relacionamento familiar, numa amizade, com um colega de trabalho, com um chefe. A gente tem tantos pudores, tantos medos de desagradar, de ser reprovado, né, de criar aquele momento difícil que é o da conversa, e a gente acaba deixando, né? E muitas coisas muito importantes não vão sendo ditas. Coisas que talvez poderiam salvar uma relação, que poderiam tornar uma relação de trabalho muito mais agradável, né? É muito interessante isso, esse medo às vezes que a gente tem de falar com chefes, né? Algumas coisas, mas se a gente se prepara, né, tem as ferramentas da comunicação não violenta que a gente já falou aqui, se a gente precisa falar sobre algo que está nos incomodando, né, eu dei um exemplo muito simples, que é essa história do Uber, né, mas que remete a uma série de situações. Às vezes tem algo incomodando muito na relação conjugal, ou na relação com o pai, com a mãe, com o filho, que a gente não consegue falar, e quando fala brigando, fala estourando, né, e poderia ser evitado se a gente conseguisse. A terapia me ensinou muito isso. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer terapia na adolescência, aqui em casa a gente era muito de ter esses momentos de explosão. E a terapeuta ia me incentivando a conversar com os meus pais a respeito daquelas coisas que eu não conseguia, né, com os problemas que eu tinha com eles, as coisas que me desagradavam. E o terapeuta me incentivava, a terapeuta, né, que foi a minha primeira terapeuta na adolescência, ela me incentivava muito, assim, mas converse, explique para sua mãe essa situação que te deixa desconfortável. Eu e a minha mãe, a gente tinha um problema com relação à maneira como eu me alimentava, né, isso criava muitas brigas entre nós. Ela explica para sua mãe com calma, em um momento em que você não estiver nervosa, converse com ela. E eu lembro que eu dizia assim, não, lá em casa não tem conversa. Mas não era verdade, né? É porque realmente existia essa dificuldade, às vezes, de sentar para dialogar, assim,
num momento de mais calma, com mais sabedoria, né, com mais bom senso. Mas é claro que existia. Era uma dificuldade minha, né? Eu tinha aquela dificuldade de criar aquele momento que às vezes é um pouco constrangedor, a gente não sabe muito bem como fazer, mas a gente precisa fazer, né? Tem hora que a gente tem que sentar com alguém ali que a gente se relaciona, né? Seja amorosamente, seja em família, seja um amigo, seja uma pessoa no trabalho. Às vezes tem um momento em que a gente tem que fazer uma reunião, né? Ali tem uma DR. Sentar e falar, olha, a gente precisa conversar sobre determinada coisa que está acontecendo e conseguir expressar, né? Às vezes a maneira como o seu colega, as coisas que um colega de trabalho te pede, olha, você tem me pedido muito ajuda, às vezes, nos momentos me interrompido, né? Isso tem feito eu ficar chateada aqui no trabalho. Eu queria conversar com você, da gente combinar, né? De ter algum sinal, de mandar algum tipo de mensagem, ou então um período de tempo. Enfim, cada um vai ali criar as suas regras, né? Eu tô tentando exemplificar situações, né? Mas essa situação mesmo que eu tive com a minha mãe, a gente foi aprendendo a conversar, né? Fui aprendendo a expressar para ela, olha, mãe, eu não gosto, né, quando você me corrige da maneira como eu como, né? Vamos conversar sobre isso. Às vezes eu vou no nutricionista, eu acabei até indo mesmo naquela época de adolescência, enfim. Mas é muito importante que a gente aprenda a se comunicar da maneira adequada, né, da melhor forma, para evitar, né, depois brigas, ataques. Quantas vezes a gente não vai se xingando e vira uma coisa dolorosa que poderia ter sido evitada se a gente tivesse falado, né? E simplesmente como uma história mais simples, como essa que eu contei do Uber, mas a gente pode evitar problemas para um terceiro se a gente simplesmente conseguir falar o que é preciso falar, né? Então, vamos exercitar isso aí, vamos pegar alguma situação na nossa vida que a gente às vezes está adiando uma conversa que a gente acha desagradável, vamos colocar isso em prática. E queria te pedir para dar o like, né, compartilhar o vídeo se você gostar, para me ajudar a crescer o canal. E fazer algum comentário também, contar alguma situação que você talvez já possa ter passado aí com uma dificuldade, né, ou contar um depoimento de uma situação que você falou e foi bom, né, ou não falou e foi, enfim, né, contar alguma situação aí dessa dificuldade ou de alguma história de quando você se expressou. Muito obrigada!